Lei e graça no Evangelho de João. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi fazer um estudo bíblico com vocês a respeito dos conceitos de lei e graça no último documento bíblico a ser escrito na face da terra, pelo menos segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, que é o Evangelho de João. Um dos documentos que realmente é dos meus prediletos em toda a literatura bíblica por várias razões. Eu creio que o Evangelho de João é um dos documentos mais influentes de toda a história da literatura. Em relação a inúmeras questões, provavelmente esse é o documento mais maduro da fé cristã que jamais foi escrito. E muita coisa interessante e importante existe dentro deste Evangelho. Ali no capítulo 1, no versículo de número 17, a gente encontra uma informação assim que a mim chama muito a atenção por várias razões. E ali João escreve o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui existe uma comparação, ou talvez um contraste, entre Moisés e Cristo e entre lei e graça e verdade, certo? E sabe o que acontece? Que, como adventista do sétimo dia, eu já me vi envolvido em inúmeras discussões a respeito da relação entre lei e graça. Isso especialmente em contextos polêmicos anti-adventistas, de pessoas que dizem coisas do tipo assim: olha, o adventista tenta guardar o sábado, e não come isso, não come aquilo, e não faz isso e não faz aquilo, de acordo lá com o tempo da lei, do Antigo Testamento, lá de Moisés e não sei o quê. E nesta postura, o adventista nega a graça, rejeita a graça, não vive pela graça, é rebelde contra a graça de Deus, e tem aí um caminho de salvação por obras, pela lei, pelo Antigo Testamento, e coisas desse tipo. Essa é, assim, uma impressão que existe comumente no mundo evangélico em relação à fé adventista. Entretanto, esta é uma visão, assim, bastante superficial de uma discussão que precisa ser feita, que não é meramente uma discussão entre Antigo e Novo Testamento, mas realmente uma discussão sobre a relação adequada e correta entre lei e graça, a natureza de cada uma destas coisas, a relação de cada uma destas coisas em relação ao pecado, à redenção, à salvação, ao conceito de certo e errado, ao que seja da vontade de Deus, ao que seja da verdade de Deus, e etc. E tudo isso precisa e deve ser trabalhado com bastante seriedade, profundidade. E eu vou trabalhar um pouco, então, o vocabulário da graça e da lei no Evangelho de João. Eu vou começar com o conceito de graça, que de uma forma interessante só acontece em João, o contexto, né, de caris, ali o vocabulário, no capítulo 1. Que é uma coisa bastante interessante. Então lá o texto começa, né, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no verso 14 existe a primeira menção à ideia da graça. Este verbo que era Deus e estava com Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a ideia é que Deus se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele era um ser cheio de graça. Isso é uma coisa interessante. E aí no verso 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude do verbo, né, de Cristo, e graça sobre graça. E aí que ele coloca que a lei veio por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Cristo ele é apresentado no Evangelho de João como alguém que está cheio de graça e que distribui graça aos outros, né? E inclusive não somente aos outros, mas a todos, né? Todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E aí existe o contraste entre lei e graça. Ok.
Esse contraste entre lei e graça já conduziu muitos cristãos à senda teórica ou prática, ou as duas coisas, do que a gente chama de antinomismo, que é uma postura mais ou menos o seguinte: já que a salvação é por graça, já que agora existe graça em função do que Cristo é, do que Cristo fez, então a lei pertence a uma era superada que pode ser desconsiderada dependendo de determinadas circunstâncias e questões. O antinomismo, ele varia em vários graus diferentes na mentalidade dos cristãos que o mantêm como teologia, né? Os teólogos antinomistas, eles às vezes querem dizer que somente alguns aspectos da lei estão incluídos nesta antítese, de forma que somente estes aspectos podem ser desconsiderados. Então, eu posso ignorar em completo a existência da circuncisão, que fazia parte da lei, uma vez que agora eu vivo pela graça, e pela graça não preciso me circuncidar, porque se a fé estivesse, ou se a salvação estivesse atrelada à circuncisão, não seria pela fé. E já que é pela fé, não tem nada a ver com a circuncisão, então eu posso desconsiderar a circuncisão, desobedecer o mandamento da lei em relação à circuncisão dos meninos ao 8º dia, não sei mais o que. Isso não tem nenhuma implicação de desobediência, muito menos de perdição para quem não circuncida ou não é circuncidado na carne, ok? Beleza. Inclusive, dentro desse ponto, como o Novo Testamento é muito claro em relação a esta discussão específica, a maior parte dos cristãos, 99% deles, a não ser aqueles assim de ascendência judaica, e aí é uma outra discussão e tal, etc., desconsidera por completo a questão da lei da circuncisão. Então a maioria de nós é antinomista nesse ponto, né? Não precisa guardar esta lei e tal. O problema é que o Novo Testamento é muito claro em relação à não aplicabilidade da circuncisão física no contexto da fé cristã, como necessidade, obrigação legislativa, né, da lei de Deus em relação aos cristãos. Entretanto, esta mesma clareza que existe em relação à circuncisão não existe em relação a inúmeros outros tópicos da lei de Deus no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o Antigo Testamento é muito enfático em relação a relações sexuais incestuosas de uma forma geral, e estas leis não são repetidas no Novo Testamento. Então, será que porque nós vivemos debaixo da graça, nós podemos ter relações sexuais incestuosas com filhos, pai, mãe, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sei lá mais o quê? O Antigo Testamento tem uma lei, e é claro que essas coisas não são permitidas pela lei. Entretanto, como não há repetição de tais e tais questões específicas no Novo Testamento, será que alguém não poderia argumentar que agora, porque vivemos debaixo da graça, podemos viver as relações sexuais incestuosas? Ou podemos trabalhar outros paradigmas, por exemplo, em relação à guarda do sábado, em relação à veneração ou adoração de imagens de escultura, ou em relação a muitas coisas que o Novo Testamento não repete como lei para o Novo Testamento advindo, por exemplo, de toda essa mentalidade do Antigo Testamento. Então entra-se todas essas amplas discussões sobre os limites da lei de Deus no contexto do Novo Testamento, né? E aí a gente vai trabalhar um pouco os conceitos da lei dentro aqui do Evangelho de João, ok? Então, sem mais delongas, o termo nomos acontece aqui no capítulo 1, verso 17, e ele só vai voltar a acontecer no Evangelho de João no capítulo 7, quando ele fala, lá no versículo 19, o seguinte: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. E aqui já começa uma questão bem interessante, que inclusive faz parte da retórica evangélica, reformada e inclusive adventista da lei, que é o ponto que é o seguinte, que se a salvação fosse pela lei, todos nós precisaríamos ser perfeitos em relação à lei, em todos os contextos e momentos da nossa vida, para não termos nenhuma condenação contra nós diante da lei. Então a salvação pela lei exige perfeição diante da lei.
E como todos nós somos imperfeitos diante da lei de Deus, no contexto da queda, em função do que Adão e Eva fizeram e nos legaram como natureza humana, e etc. E também nós fazemos escolhas de pecado em inúmeros contextos da nossa vida, desde o iniciozinho da nossa vida até o fim da nossa vida, somos pecadores, tal e etc. Então não há salvação pela lei, é necessário haver salvação pela graça. E é interessante que aqui o contexto é o do que Jesus confronta, né, as pessoas ali em Israel. Pô, vocês têm a lei, vocês estão querendo discutir a questão da lei? Ah, mas Moisés deu a lei para vocês e ninguém dentre vós observa a lei. E aí ele vai fazer uma discussão em relação aos milagres sabáticos e a própria prática da circuncisão, né, que é a próxima menção à ideia da lei, que acontece ali no verso 23. Onde o texto diz assim: se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Aqui também entra uma questão assim que geralmente é negligenciada nos debates em relação à lei e graça, que é o próprio debate entre lei e lei, porque existem leis e leis. E aí? No sábado não pode trabalhar, mas tem que circuncidar um menino ao 8º dia. E quando o 8º dia de vida do menino cai no sábado, você trabalha para fazer a circuncisão ou você não trabalha e não faz nada porque o sábado deve ser guardado? E aí é uma coisa interessante, se deve ser feita a circuncisão, mesmo em dia de sábado. Então tem que ter todo um aparato, tem que ter um trabalho ali acontecendo, tal, etc., para que a lei de Moisés lá em relação à circuncisão não fosse, de alguma maneira, desrespeitada e não fosse cumprida à risca. Então veja que existem gradações e importâncias nas relações entre lei e lei. Então, a lei da circuncisão ela era tão importante que ela poderia ser praticada no sábado, coisa que de repente, em determinado contexto, se não houvesse uma lei da circuncisão tão rígida e tão fixa, poderia haver escrúpulos judaicos de realizá-la no sábado em função do mandamento que diz para não trabalhar no sábado. E você percebe que o que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: se existe uma coisa importante, a circuncisão, que permite que a gente faça uma coisa no sábado que em outro contexto poderia ser problemática em relação aí ao mandamento de Deus para o descanso e não trabalho e etc., por que o fato de Jesus curar no sábado não poderia estar nesta mesma categoria de uma coisa de uma tal dignidade, de uma tal urgência, de uma tal importância, que aquilo em nada transgride o sábado em função da própria natureza do ato do milagre em relação à cura de pessoas específicas que encontram com Jesus no contexto do dia de sábado? Então Jesus chama a gente, vamos pensar assim, chama os judeus e tal, etc., para uma coisa assim muito importante a respeito da guarda do sábado e da circuncisão e da lei e etc. E no final das contas, isso também é uma coisa geralmente bastante negligenciada em relação às discussões a respeito da lei de Deus dentro do contexto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e como que era e como não era tudo isso. A próxima menção à ideia da lei no Evangelho de João acontece quando os fariseus mandam os guardas irem prender Jesus. Jesus está fazendo um super discurso e eles se ficam desconcertados com o discurso de Jesus e eles voltam sem prender Cristo tal e etc. E aí no verso 49 do capítulo 7, os fariseus dizem assim: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Aí o texto continua. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Esse contexto aqui, Jesus já estava envolvido em muitas polêmicas em relação às suas ideias teológicas, em relação às suas práticas de milagres e um monte de coisa. E o fato é que já estava tendo uma ampla polêmica em relação à liderança do povo de Israel, à igreja da época, e eles mandam prender Jesus, mas Jesus está fazendo um discurso e eles não veem nada de errado com o que Jesus está falando e está fazendo, e os guardas voltam sem Jesus, e esse pessoal que não conhece a lei é maldito. E aí o Nicodemos começa a ponderar, né? Mais ou menos no espírito de Gamaliel. Mas veja bem,
Será que a nossa lei manda julgar um homem sem ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Aqui você já tem uma coisa muito interessante, né? O princípio da ampla defesa, né, pessoal? O pessoal na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em especial aí eu trago a polêmica do meu desligamento do ministério, não gosta muito de ampla defesa, né? Mas você vê que a própria lei judaica aqui está sendo trazida à baila esta questão, porque se você vai condenar pessoas que não podem se defender, você condena quem você quiser, o que você quiser. Então o princípio da ampla defesa é um princípio bíblico, que inclusive já está lá desde o Antigo Testamento, em muitos contextos, as coisas têm que ter testemunha, as coisas têm que ser relatadas, as coisas têm que ser trazidas, a pessoa tem o direito de se defender e tal, e etc. E esse pessoal já está querendo condenar Jesus aqui e tal, e o Nicodemos já coloca esse freio, tal, etc. E aí eles armam toda aquela história lá da mulher que vai ser apedrejada ou não por causa da lei. Aí o capítulo 8. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles tentam colocar Jesus contra a lei ou Jesus contra a mulher. E de qualquer forma Jesus ficaria em maus lençóis, porque se Jesus manda matar a mulher, ele não tá nem aí com as pessoas, e também já fica todo mundo meio assim, ou se ele também mandar não apedrejar, ele não tá nem aí pra lei, ele tal e tal, e Jesus sai dessa situação de uma forma muito interessante, né? O que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então ele manda executar a mulher, mas ele também diz assim, você quer executar essa mulher? Então olhe pra você, né? Você não deveria estar sendo apedrejado junto com ela? E dentro desse contexto de graça, apesar do vocabulário não acontecer, Jesus livra aquela mulher, perdoa aquela mulher, inclusive diz para aquela mulher que ela não repita aquela prática de adultério que estava cometendo, tal e etc. E aí Jesus começa a falar de si mesmo, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou isso, eu sou aquilo. E os judeus começam a dizer, você é um falso que está testemunhando de si mesmo. Aí Jesus fala, assim, para mim, uma das menções mais interessantes a respeito desse tema, que ele diz assim no verso 17 do capítulo 8. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Aí ele continua, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aqui existem algumas implicações muito legais, especialmente para a doutrina da Trindade, né? Duas pessoas. Então, a divindade é formada no mínimo de duas pessoas, cremos que é formada de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o foco aqui desse vídeo é falar de lei e graça e não da doutrina da Trindade, mas aqui existe uma ideia muito interessante. Mas a ideia é aqui, inclusive falando lá das testemunhas e da ampla defesa e não sei do que acontece? Jesus está dizendo assim, olha, na lei está escrito que a gente não vai condenar uma pessoa com base em uma testemunha só não, mas se tiver duas testemunhas a coisa fica mais séria, né? Porque, inclusive, nesse ponto, o Antigo Testamento pressupõe a seriedade das testemunhas, né? Para realizar uma coisa. Então, se uma coisa errada foi vista por mais de uma pessoa, isso tem muito mais peso do que uma pessoa acusar uma pessoa de uma coisa errada. Então, Jesus diz, olha, na lei está escrito que duas testemunhas valem, então eu testifico de mim e o Pai testifica de mim fazendo os milagres por meu intermédio e tal, e etc. É uma forma muito interessante de colocar algumas questões, né? Aí no capítulo 10, no versículo 34, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Aqui o contexto é muito interessante, né? Porque existe toda uma polêmica de Jesus estar se revelando como divino, como o Filho de Deus, que a implicação é que ele é Deus. E é uma coisa assim, pesada, né, do contexto do judaísmo ali, e as pessoas ali vão acusá-lo de blasfêmia, e vão condená-lo à morte adiante, usando esse argumento de que Jesus é um blasfemo, e etc. Inclusive ele diz, né, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus e tal, e etc. Então aqui é uma coisa interessante, que a lei ela é correta mesmo quando ela diz coisas difíceis de serem entendidas e digeridas e interpretadas. Só existe um Deus, mas todo mundo que é filho de Deus é Deus também. São deuses. E como é que é isso? Isso é uma coisa difícil e complicada de ser interpretada e entendida. De qualquer forma, a lei disse, e é verdade. Você vê então que a lei de Deus ela é colocada como uma coisa fidedigna, mesmo quando ela é complexa de ser entendida. Isso é um conceito importante dentro da mentalidade do Evangelho de João, né? Não é assim, a lei veio com Moisés, agora a graça veio com Jesus, então descarta tudo que a lei falou, é tudo mentira, tudo bobagem, tudo pode ser desobedecido e etc., porque agora o que importa é a graça. Essa não é exatamente a mentalidade, a lei é verdadeira mesmo quando ela diz coisas difíceis de serem
entendidas. Isso é bastante interessante, você há de convir comigo. Aí no capítulo 12, lá no versículo 34, existe um embate ali sobre a natureza messiânica da obra e da pessoa de Cristo e tal, e diz assim: replicou a Jesus a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Jesus começa a dizer que ele vai morrer, não sei o quê, e a pessoa começa a reclamar: você está dizendo isso aí? Ah, mas na lei diz que o Filho do Homem, o Cristo, o Senhor vai reinar eternamente, então como é que pode ser que ele vai precisar morrer, que ele vai precisar ser levantado da terra? Não está fazendo muito sentido. Então você percebe também que muitas vezes os contextos do entendimento do que a lei significa e da aplicação temporal de quando que vai se cumprir o que a lei ensina, também é uma coisa que trata umas coisas complicadas, porque veja, a lei diz que o Cristo reinará para sempre. Sim, verdade. Mas a lei também diz que o Cristo viria a morrer e tal, e etc. Então existe o momento em que Cristo vem para morrer e depois ele vem para reinar. E isso muitas vezes não estava claro, né, na mentalidade do judeu, lá do crente do Antigo Testamento. E Jesus vem trazer isso um pouco mais claro e vamos debater as questões da lei em relação a tal questão. Depois tem uma outra presença aqui da palavra lei, capítulo 15, verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Aqui Jesus está no ápice da sua entrega, né, depois do Getsemane, para morrer, para realmente se entregar nas mãos dos pecadores, para ser torturado e crucificado. E ele diz que tudo isso é para que se cumpra o que está escrito na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Tudo isso aqui, toda essa vida perfeita, essa vida benevolente de Cristo, que ele só fez o bem para as pessoas, e no final isso foi para quê? Para cumprir a lei, para dizer que odiaram ele sem motivo. Então o cumprimento da lei também é uma coisa importante, até mesmo dentro desse tipo de contexto. Depois a penúltima ocorrência da palavra lei, Pilatos fala, né? Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. E aí responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Então veja que interessante, né? Pilatos estava dizendo: vocês querem que eu condene esse cara? Julguem você ele pela lei de vocês, mas nós não podemos matar ninguém. Então é uma coisa interessante, pela lei dos judeus eles não poderiam fazer esse assassinato tal qual eles queriam fazer, então eles buscam a autoridade romana para que façam, e aí é uma coisa interessante, né? A lei judaica, a lei de Deus, a lei dos homens, a lei dos romanos, tudo muito interessante, né? Para trabalhar aí um pouco o contexto da morte de Jesus. E a última ocorrência da palavra lei, capítulo 19, versículo 7, temos uma lei, e de conformidade com ela ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então os judeus acusaram Cristo em função da lei, a lei da blasfêmia no caso, né? E ali então acusaram Jesus de descumprir a lei, como se fosse um pecador, e Jesus morre como um pecador amaldiçoado, como se tivesse descumprido a lei. Agora a coisa começa a ficar interessante daqui para frente. Porque Jesus, que nunca pecou, morre como pecador, e por causa da morte dele, ele carrega todos os nossos pecados, e ele pode nos perdoar todos os pecados. Então agora a salvação não é via lei, ela é unicamente via graça, mas esta graça ela é dada para que possamos continuar na transgressão da lei, ou para que possamos nos converter, nos arrepender dos pecados e andar na lei de Deus. E aí eu proponho que o capítulo 15 é a resposta talvez mais interessante e evidente em relação a esse tipo de coisa. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí é a relação entre lei e graça. A graça de Deus nos é dada para cobrir tudo aquilo que a gente falha diante da lei, mas não para destruir a lei como condição normativa para a vida. Então Jesus morreu pelo meu adultério, pela minha malícia, pela minha mentira, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, agressividade, maldade, transgressão, rebeldia, em todos os contextos aí que tudo isso existe na minha vida. Esta redenção, entretanto, ela quer me tornar numa pessoa diferente daquilo que eu sou. Então, se sou mentiroso, preciso me tornar verdadeiro.
ou esse é o ideal do que Deus quer para mim, né? Eu que entendi o sacrifício de Cristo, eu que me apropriei do sacrifício de Cristo pela fé, eu que como a carne do Filho de Deus, bebo o seu sangue, vou continuar a desprezá-lo e odiá-lo sem motivo e descumprindo a sua vontade, a sua lei para a minha vida? E aí um ponto importante da gente entender também, a lei de Cristo é a lei de Deus, porque Cristo é Deus. E se você diz que existe alguma diferença entre a lei de Deus e a lei de Cristo, você está acabando até inclusive negando a divindade do Senhor. Então, o contexto de lei e graça no Evangelho de João indica algumas questões muito interessantes e muito importantes que não conduzem ao antinomismo, mas que conduzem a que a salvação pela graça dê frutos na obediência à lei de Deus.